um rei casado com uma princesa francesa que se apaixona loucamente por uma bela e jovem feiticeira. Parece conto de fadas, porém é a história de uma das mais importantes entidades que, quando viva, foi uma grande influência política para o rei da Espanha e, após o desencarne, como busca de redenção, trabalha na luz, auxiliando a humanidade. Maria Padilha era filha de Juan Garcia de Padilha e Maria González de Enestrosa. Nasceu e cresceu em Sevilha, na Espanha, por volta do ano de 1334. Pertencia a uma nobre família castelhana, os Padilha, originários de Padilha de Abarro, e seus membros foram sempre pessoas destacadas na sociedade da época. Linda, sedutora e muito à frente de seu tempo, Maria despertava um misto de paixões, encantamento e uma certa estranheza numa sociedade tão patriarcal. Certo dia, Padilha foi apresentada por João Afonso de Albuquerque, ou o Senhor de Albuquerque, a Dom Pedro I de Castela, o futuro rei, que mais tarde ficaria conhecido pelos espanhóis como o Cruel. Conta-se que logo que apresentados, fulminaram-se de paixões um pelo outro, e mesmo as escondidas começaram um grande e tórrido caso de amor. Mas sabiam que jamais seriam aceitos pela família, muito menos pela corte, pois Dom Pedro de Castela já estava noivo de Dona Blanca de Bourbon, uma jovem pertencente à corte francesa que foi enviada para Castela para se casar-se com Dom Pedro, que era filho único do rei Afonso XVI da Espanha, com a rainha Dona Maria de Portugal. Dom Pedro já estava para assumir o reinado do pai, e este casamento traria excelentes benefícios políticos para a corte espanhola e portuguesa. Pressionado, Dom Pedro não viu outra solução, e mesmo contra a vontade, em 3 de junho do mesmo ano, houve a cerimônia de casamento do agora rei de Castela com Blanca de Bourbon. Diziam as más línguas que Maria Padilha trabalhava no ocultismo com um judeu cabalista que a ensinou muitas magias. Isso nunca ficou comprovado, mas a verdade é que não se sabe se por sua deslumbrante beleza ou pelos tais feitiços, Maria conseguiu dominar o rei de Castela completamente. Enlouquecido de paixão, apenas 3 dias depois do casamento, o Cruel rompe aliança com a França, abandona a esposa e vai atrás de Padilha. Após uma breve reconciliação com seu amado, Padilha parte com ele para Olmedo, onde se casam secretamente. Maria passa então a viver com o rei em um luxuoso e deslumbrante castelo em Sevilha, que foi construído e presenteado a ela pelo seu amado. O casal teve 4 filhos, sendo que o primogênito morreu em idade tenra. E tudo estava bem até que o partido político adverso a Dom Pedro descobre que ele havia se casado secretamente e exerce pressão política contra seu reinado, intimando assim o então rei a retomar como Blanca, sua esposa. Só que isso nunca chegou a acontecer, e em 1361, Blanca de Bourbon é misteriosamente envenenada e morta aos 25 anos de idade. Só que mais uma vez, o destino se colocou entre os amantes. E alguns meses após a morte de Blanca, Maria Padilha morre durante a epidemia de peste bubônica de 1361. Arrasado, o rei fez seu velório e enterro como o de uma grande rainha, fazendo inclusive com que seus súditos beijassem as mãos do corpo da falecida, mesmo com o risco de contrair peste. Depois ela foi enterrada nos jardins de seu castelo. Dom Pedro I de Castela nunca se conformou com a morte prematura da sua amada, tanto que lutou para que ela fosse reconhecida pelos nobres como sua primeira e única esposa. E conseguiu. Assim, 1 ano depois, a corte ratificou a afirmação de seu rei e assumiu Maria Padilha como a legítima rainha da Espanha. Com a confirmação de que Maria Padilha foi a única esposa do rei, seus restos mortais foram transferidos para a Capela dos Reis, na capital de Sevilha,
onde se encontra até hoje. Alguns anos depois, o rei também veio a falecer, pelas mãos do seu meio-irmão bastardo, que acabou assumindo seu posto de rei de Castela. O corpo do rei deposto foi enterrado à frente da sepultura da sua amada rainha, onde foram construídos 2 estátuas, uma em frente à outra, para que mesmo na eternidade, os amados nunca deixassem de olhar um pelo outro. Já desencarnados, arrependidos de tantas coisas erradas que fizeram, decidiram trabalhar pela luz e hoje, em busca de redenção, trabalham sem se cansar a favor da humanidade. O Castelo de Padilha, assim como seus restos mortais, são um dos mais visitados pontos turísticos na Espanha. Muitos querem prestigiar e saudar a bela e verdadeira Rainha Maria Padilha. Salve Maria Padilha!